O Salão do Trono, o lugar mais importante do Palácio Real, era grande e impressionante. Suas paredes de pedra, que viram passar séculos de história, subiam muito alto até o teto arredondado, decorado com afrescos intrincados retratando lendas e mitos do reino. O sol poente lançava seus últimos raios dourados através dos imensos vitrais coloridos que dominavam a parede oeste. Cada vitral, uma obra-prima em si, contava uma história diferente, batalhas gloriosas, coroações solenes, alianças forjadas. A luz que passava por eles criava uma mistura de cores brilhantes que dançavam sobre o mármore polido do chão, transformando o salão em um mar de joias líquidas. As sombras longas dos grandes pilares que sustentavam o teto dançavam pelas paredes, brincando entre as tapeçarias ricamente bordadas. Cada tapeçaria nas paredes mostrava uma história importante do reino. No centro do salão, elevado por 3 degraus de mármore branco, estava o trono real esculpido em carvalho maciço e adornado com ouro e pedras preciosas. O trono era o símbolo máximo do poder real. Atrás dele, um enorme estandarte com o brasão do reino pendia do teto, suas cores vibrantes desafiando o tempo. Este salão, que mostrava toda a grandeza e história do reino, era mais do que um simples cômodo do palácio. Era o coração pulsante do poder real, o palco onde o destino da nação era decidido, onde alianças eram forjadas e onde a majestade da coroa se manifestava em toda a sua glória. O cheiro suave de incenso enchia o ar, vindo de queimadores de bronze estrategicamente posicionados ao longo das paredes. Este perfume ancestral misturava-se com a fragrância das rosas frescas, dispostas em magníficos vasos de cristal lapidados sobre mesas laterais de mármore e madeira nobre. Candelabros de ouro maciço, cada um capaz de suportar dezenas de velas, pendiam do teto em correntes douradas, prontos para iluminar o salão quando a noite finalmente caísse. Seus cristais cintilavam com as últimas luzes do dia, lançando reflexos dançantes por todo o ambiente. As enormes portas duplas no extremo oposto ao trono, feitas de madeira escura e reforçadas com ferro forjado, permaneciam abertas, permitindo vislumbrar o corredor de entrada, onde guardas em armaduras reluzentes montavam guarda silenciosamente. O rei Felipe, um homem de 30 anos com um porte majestoso, caminhava inquieto pelo salão, seus passos ecoando no silêncio solene. Seus cabelos loiros, levemente ondulados, caíam sobre os ombros largos, emoldurando um rosto de traços fortes, com uma barba bem aparada que acentuava seu maxilar definido. Seus olhos, de um azul profundo como safiras, refletiam uma mistura de determinação e ansiedade. Felipe era conhecido por ser justo e bondoso, um rei que verdadeiramente se importava com o bem-estar de seu povo. Sua mente estava repleta de planos para melhorar a vida dos camponeses, expandir o comércio e fortalecer as alianças com os reinos vizinhos. No entanto, uma sombra de solidão pairava sobre ele, um vazio que nem todo poder e riqueza podiam preencher. Vossa Majestade, a voz calma do Lord Cedric, seu conselheiro de confiança, ecoou pelo salão. O homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos sábios, aproximou-se com passos suaves. Os preparativos para o grande baile estão quase concluídos. Todas as jovens nobres do reino estarão presentes. Felipe parou diante do trono ornamentado, suas mãos agarrando com força um encosto dourado. O trono, um símbolo de poder e responsabilidade, às vezes parecia mais uma prisão dourada. Seus dedos traçaram os entalhes intrincados, sentindo o peso da coroa que não estava usando, mas que sempre carregava em seu coração. E se entre elas não estiver a minha rainha, Cedric? Felipe perguntou, sua voz traindo uma vulnerabilidade raramente mostrada. E se este baile for só mais um show, como os outros? Cheio de rostos bonitos e sorrisos falsos, sem ninguém que realmente me entenda? O conselheiro se aproximou, sua expressão suavizando. Ele conhecia Felipe desde que era um menino, e podia ver além da fachada real, até o homem que ansiava por conexão e compreensão. Meu rei, ele disse gentilmente, o destino tem seus próprios planos. Talvez a sua futura rainha esteja mais perto do que imagina. Alguém que veja não apenas a coroa, mas o homem que a usa. Felipe suspirou, seus olhos vagando pela janela, para além dos muros do castelo. O céu estava pintado em tons de púrpura e ouro, um espetáculo de beleza que ele desejava compartilhar com alguém especial. Talvez, velho amigo, ele murmurou.
mas sinto que algo está faltando. Algo que nenhum baile pomposo pode me proporcionar. Seu olhar percorreu o salão, absorvendo a grandeza que o cercava. As armaduras reluzentes dos cavaleiros, as pinturas de batalhas gloriosas, os estandartes coloridos das casas nobres. Tudo isso falava de poder e tradição, mas não tocava seu coração solitário. Quero alguém que me desafie, Cedric Philippe continuou, sua voz baixa mas intensa. Alguém que veja além do título e me ame pelo que sou. Alguém com quem eu possa compartilhar não apenas um reino, mas uma vida. Sonhos, medos, esperanças. Será que encontrarei isso em um baile cheio de etiqueta e expectativas? Cedric colocou uma mão reconfortante no ombro do rei. A vida tem uma maneira de nos surpreender, meu senhor. Mantenha seu coração aberto, e quem sabe? O amor pode encontrá-lo quando menos esperar. Felipe assentiu, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Ele se endireitou, ajustando sua postura real. Você tem razão, como sempre, meu amigo. Vamos em frente com o baile. Afinal, um rei deve cumprir seu dever, não é mesmo? Enquanto os dois homens saíam do salão, os últimos raios de sol pintavam o céu de vermelho. Felipe lançou um último olhar pela janela, seu coração ansiando por algo que nem ele mesmo sabia nomear. Pouco sabia ele que o destino já estava tecendo os fios de uma história que mudaria sua vida para sempre. Lady Evangeline sentava-se ereta diante da penteadeira, sua postura ainda revelando a nobreza de sua criação, apesar do peso da tristeza que carregava. Seus longos cabelos ruivos, como fios de cobre líquido, caíam em cascata sobre suas costas delicadas, contrastando dramaticamente com a camisola de seda negra, de corte simples mas elegante, que acentuava sua figura esbelta e realçava a palidez quase translúcida de sua pele à luz das velas. Seus olhos verdes, outrora cheios de vida e paixão, agora pareciam lagos profundos de tristeza, refletindo a luz vacilante das velas. Emoldurados por cílios longos e sobrancelhas delicadamente arqueadas, esses olhos dominavam seu rosto de traços finos e aristocráticos. Seu nariz reto e pequeno e seus lábios cheios, agora desprovidos de cor e curvados em uma expressão de melancolia permanente, completavam a imagem de uma beleza clássica tocada pela dor. As maçãs do rosto altas e o queixo delicado davam a Evangeline um ar de fragilidade, mas havia uma força oculta em seu olhar, uma determinação silenciosa que falava de sua resiliência diante da adversidade. Suas mãos, pálidas e delicadas, com dedos longos e graciosos, repousavam sobre seu colo, ocasionalmente tocando o medalhão de prata que pendia de seu pescoço esguio. Apesar de sua juventude, ela tinha apenas 24 anos. Evangeline carregava consigo uma aura de maturidade forçada pela tragédia. Sua beleza, embora inegável, estava velada por uma tristeza profunda que parecia emanar de cada poro de seu ser. Era como se ela fosse uma flor rara e preciosa, ainda bela, mas murchando lentamente na sombra de sua dor. O quarto de Lady Evangeline era um aposento grande e imponente, típico das antigas mansões senhoriais. As paredes altas eram de pedra escura, parcialmente cobertas por tapeçarias de cores sombrias que retratavam cenas de caçadas e florestas misteriosas. O teto era alto e arredondado, com vigas de madeira escura que se cruzavam no centro, dando ao quarto um ar de catedral gótica. Grandes janelas em arco se erguiam quase do chão até o teto, suas vidraças divididas em losangos de vidro fosco que deixavam entrar uma luz fraca e melancólica. Cortinas pesadas de veludo emolduravam essas janelas, prontas para bloquear completamente o mundo exterior. O chão era de tábuas largas de madeira escura, parcialmente coberto por tapetes persas de cores ricas mas desbotadas pelo tempo. Os móveis, todos de madeira escura e entalhada, pareciam ter histórias para contar, uma cama enorme com dossel, um guarda-roupa que mais parecia uma pequena casa, uma penteadeira com um espelho oval e uma escrivaninha cheia de gavetas secretas. Velas de diferentes tamanhos em castiçais de prata iluminavam o quarto, criando um jogo de luz e sombra que dava vida às figuras nas tapeçarias. Um grande lustre de ferro pendia do centro do teto, suas velas apagadas, como se a luz plena fosse demais para o ambiente melancólico. Num canto, uma lareira de pedra entalhada aguardava o inverno, suas cinzas frias como as lembranças que habitavam o quarto. Sobre a lareira, um retrato grande e imponente de um jovem casal sorria para um passado que não mais existia.
O ar no quarto era pesado e parado, com um leve aroma de rosas secas e livros antigos, criando uma atmosfera que parecia congelada no tempo, presa entre memórias doces e uma realidade amarga. A noite já havia caído há muito tempo, e a casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral. Lá fora, o vento uivava suavemente, fazendo as árvores do jardim abandonado rangerem como velhos ossos. O som distante dos passos de um criado ecoava pelos corredores, lembrando Evangeline que, apesar de sua solidão esmagadora, a vida ainda pulsava ao seu redor. Seus dedos pálidos acariciavam suavemente um medalhão de prata, a última lembrança de seu amado marido, Luiz. Evangeline teve a sorte rara de se casar por amor num mundo onde os casamentos eram feitos por política. Ela e Luiz eram amigos de infância, suas famílias entrelaçadas por gerações de amizade e confiança mútua. Quando chegou a hora de se casar, foi com alegria que ambas as famílias anunciaram o noivado. O casamento, embora arranjado nas aparências, foi na verdade a culminação de um amor que crescerá ao longo dos anos. Mas o destino, cruel em sua brevidade, concedeu-lhes apenas um ano de felicidade conjugal. Luiz, nobre e corajoso, fora convocado para a guerra, deixando para trás uma Evangeline grávida e cheia de esperanças. O golpe final veio com a notícia devastadora: Luiz morrera em batalha, sacrificando-se heroicamente para salvar a vida do próprio rei. O choque da notícia foi tão avassalador que Evangeline, em seu terceiro mês de gestação, sofreu um aborto espontâneo. Em questão de horas, ela perdeu não apenas o marido, mas também o filho que carregava, a última ligação viva com Luiz. Esta perda dupla e simultânea deixou Evangeline completamente devastada, seu coração dividido entre orgulho pelo sacrifício de Luiz e a amargura pela injustiça de seu destino. Agora, um ano após essas perdas trágicas, as memórias de sua curta vida feliz com Luiz inundavam a mente de Evangeline como uma torrente implacável, misturadas com uma raiva crescente contra o rei cuja vida fora salva às custas de sua felicidade e de seu futuro. Evangeline fechou os olhos, deixando-se levar pela torrente de memórias que inundava sua mente. Em sua imaginação, ela se viu novamente naquele dia perfeito, há pouco mais de 2 anos. O riso melodioso de Evangeline ecoava pelo jardim ensolarado, um som que parecia fazer as próprias flores se voltarem em sua direção. Em sua lembrança, ela podia sentir o tecido leve de seu vestido esvoaçando ao vento enquanto corria, seus cabelos flamejantes brilhando sob o sol do verão. São Luís, seu amado marido, a perseguia entre as roseiras, seu sorriso tão brilhante quanto o dia em sua memória. Você não pode fugir de mim, meu amor, ela ouvia gritar em sua mente, a voz dele ainda tão vívida em suas lembranças, seus olhos cintilando com uma mistura de alegria e desejo que fazia o coração de Evangeline acelerar, mesmo agora. Evangeline, sentada em seu quarto sombrio, deixou escapar um suspiro trêmulo, perdida na doçura agridoce dessa recordação. Você não pode fugir de mim, meu amor, ele gritava, seus olhos cintilando com uma mistura de alegria e desejo que fazia o coração de Evangeline acelerar. Quando finalmente a alcançou, Luiz a envolveu em seus braços fortes, girando-a no ar. O mundo ao redor deles desapareceu, e só existiam os dois, perdidos um no outro. Seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, cheio de promessas de um futuro brilhante e de noites ardentes. Mais tarde, à luz do luar que se infiltrava pela janela do quarto, seus corpos entrelaçados brilhavam com um suave brilho prateado. Luiz traçava suavemente as linhas do rosto de Evangeline, seus dedos deixando um rastro de fogo em sua pele. Você é a minha luz, minha vida, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção e desejo contido. Seus olhos se encontraram, um momento de comunhão perfeita antes que seus lábios se unissem novamente. As mãos de Luiz vagavam pelo corpo de Evangeline, redescobrindo cada curva, cada segredo, enquanto ela se arqueava contra ele, perdida em um mar de sensações. Seus suspiros e gemidos suaves preenchiam o quarto, uma sinfonia de amor e paixão. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha pálida de Evangeline, caindo sobre o medalhão como uma gota de cristal. Sua expressão, antes suavizada pela lembrança, endureceu novamente. Seus olhos verdes, há poucos instantes nublados pela memória de um amor perdido, agora faiscavam com uma raiva mal contida. Por que, Luiz? Ela sussurrou para o quarto vazio, sua voz embargada de emoção. Por que você teve que ser tão nobre?
Por que teve que salvar aquele rei ingrato? Seus punhos se cerraram, amassando a carta que anunciava a morte heroica de Luís. O papel crepitou em protesto, como se até ele sentisse a dor e a raiva que emanavam de Evangeline. Que o rei Felipe encontre sua rainha, ela murmurou amargamente, erguendo-se da penteadeira com um movimento brusco. Que ele conheça a felicidade que me roubou, apenas para que possa perdê-la também. Evangeline caminhou até a janela, seus passos ecoando no silêncio opressivo do quarto. Lá fora, a lua cheia pairava no céu, zombando dela com sua beleza serena. Com um gesto violento, ela fechou as pesadas cortinas de veludo, mergulhando o quarto em uma escuridão ainda mais profunda. Voltando-se para sua rotina noturna, ela se moveu como um espectro pelo quarto. Seus gestos, antes realizados com amor e cuidado, agora eram mecânicos e vazios. Escovou os longos cabelos com movimentos bruscos, como se quisesse arrancar as memórias junto com os nós. Antes de se deitar, Evangeline parou diante do retrato de Luís que dominava uma das paredes. Seus olhos percorreram o rosto amado, memorizado cada detalhe. Boa noite, meu amor, ela sussurrou, um ritual que se recusava a abandonar, mesmo após um ano de sua partida. Deitada em sua cama vazia e fria, Evangeline fitava o teto, os sons noturnos da casa amplificados pelo silêncio. O rangido de uma tábua do assoalho, o pio distante de uma coruja, o sussurro do vento nas folhas. Todos esses sons pareciam conspirar para mantê-la acordada, presa entre memórias doces e uma realidade amarga. De repente, um suave miado quebrou o silêncio opressivo. Ônix, seu gato preto de olhos âmbar, saltou graciosamente sobre a cama. O felino, seu único companheiro constante nestes dias solitários, aninhou-se contra o peito de Evangeline, seu ronronar suave como um bálsamo para o coração partido da jovem viúva. Evangeline afagou-o pelo macio de Ônix, encontrando um mínimo de conforto na presença do animal. Ah, meu doce Ônix, ela sussurrou, pelo menos você nunca me abandonará, não é? O gato ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes parecendo compreender a dor de sua dona. Ele se esticou, tocando o rosto de Evangeline com sua pata veludada, como se tentasse enxugar suas lágrimas invisíveis. Enquanto a noite avançava, Lady Evangeline permanecia desperta, seu coração dividido entre o amor que perdeu e o ódio que ameaçava consumi-la. Ônix permanecia vigilante ao seu lado, uma presença silenciosa e reconfortante na escuridão. Mal sabia ela que o destino estava prestes a lançar em seu caminho uma mudança que abalaria os alicerces de seu mundo solitário, um mundo onde apenas ela e Ônix pareciam existir em meio às sombras do passado. Naquela manhã, o céu, que antes era de um azul sereno, havia se transformado, agora coberto por nuvens escuras e ameaçadoras que prenunciavam uma tempestade de proporções épicas. O ar estava carregado de eletricidade, e o vento uivava através dos campos, dobrando as árvores em arcos grotescos. O rei Felipe, disfarçado com roupas simples de nobre, cavalgava sozinho pelos campos que cercavam seu reino, sua capa esvoaçando violentamente atrás dele. Seu rosto estava parcialmente oculto por um capuz puxado para baixo, uma precaução extra para manter seu anonimato. A barba, que normalmente mantinha bem aparada, e o cabelo, que estava maior do que o habitual, agora desgrenhado pelo vento impetuoso, alteravam significativamente sua aparência, deixando-o quase irreconhecível. De repente, um relâmpago cortou o céu, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor que pareceu sacudir a própria terra. O cavalo de Felipe, aterrorizado pelo estrondo, empinou-se violentamente. O rei, pego de surpresa, foi lançado ao chão e lameado com força brutal. Sua cabeça bateu contra uma pedra oculta na lama, deixando-o momentaneamente desorientado e com um corte na testa que começou a sangrar profusamente. Não muito longe dali, nos jardins bem cuidados de sua grande mansão, Evangeline colhia ervas para seus chás calmantes. Seus longos cabelos ruivos esvoaçavam ao vento, e seu vestido negro ondulava suavemente enquanto ela se movia entre os canteiros de ervas aromáticas. O barulho da queda e o relinchar assustado do cavalo chamaram sua atenção. Através da cortina de chuva que começava a cair, ela viu um homem caído próximo aos portões de sua propriedade. Relutante, ela se aproximou, a chuva intensificando-se a cada passo. Felipe, ainda atordoado, ergueu o olhar.
Através de sua visão embaçada pelo sangue que escorria de sua testa, ele encontrou os olhos verdes mais fascinantes e ao mesmo tempo mais frios que já vira. Sr. Evangeline falou, sua voz carregada de desprezo cortando através do rugido da tempestade, está ferido. Felipe, lutando contra a tontura e a dor lancinante em seu tornozelo, tentou se levantar. O movimento fez com que mais sangue escorresse sobre seus olhos, obscurecendo ainda mais sua visão. Eu acho que torci meu tornozelo, ele respondeu com voz rouca, reprimindo uma careta de dor. E minha cabeça? Evangeline observou com um misto de irritação e relutante preocupação. A chuva agora caía em cortinas densas, tornando difícil distinguir os detalhes do rosto do homem caído. Suponho que precise de ajuda, ela disse, seu tom deixando claro que a ideia não a agradava. Seria muito gentil, Felipe respondeu, tentando sorrir apesar da dor, mas o resultado foi mais uma careta. Gentileza não tem nada a ver com isso, Sr. Evangeline retrucou, um sorriso amargo em seus lábios. Não posso simplesmente deixá-lo morrer na minha porta. Seria um inconveniente, e mancharia minha reputação. Enquanto ela se aproximava para ajudá-lo, o céu pareceu se partir ao meio com outro relâmpago ofuscante. A chuva caía agora em torrentes violentas, misturando-se ao sangue que escorria pelo rosto de Felipe e as lágrimas não derramadas nos olhos de Evangeline. O rei Felipe, com a visão turva e a mente confusa pela pancada, mal conseguia distinguir os traços da mulher que o ajudava. Por sua vez, Evangeline, cega pela chuva implacável e pela escuridão repentina, não podia ver claramente o rosto do homem ferido. A tempestade, em sua fúria implacável, tornava-se cúmplice do destino, escondendo as verdadeiras identidades daqueles cujos caminhos se cruzavam de maneira tão dramática. Enquanto Evangeline se esforçava para erguer o homem ferido, seus olhos se encontraram brevemente. Naquele momento fugaz, algo indefinível passou entre eles, uma faísca de reconhecimento que ia além das identidades ocultas. Felipe sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da chuva, enquanto Evangeline experimentou uma súbita e inexplicável sensação de familiaridade. Venha, ela disse secamente, sua voz desprovida de qualquer emoção além de uma leve irritação. É melhor sairmos desta chuva antes que você piore seu estado. Apoiando-se pesadamente nela, Felipe começou a mancar em direção à mansão sombria. A cada passo, a dor em seu tornozelo parecia aumentar, assim como a consciência da proximidade do corpo de Evangeline. Enquanto se aproximavam da entrada, um relâmpago iluminou o céu mais uma vez, lançando sombras dançantes sobre o rosto de Felipe. Por um breve instante, Evangeline vislumbrou algo em suas feições que a fez hesitar, uma memória fugaz que não conseguia alcançar. Quem é você? Ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, sua voz quase perdida no rugido do trovão. Felipe abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, seu pé escorregou na lama, fazendo-o cambalear. Evangeline o segurou com mais força, evitando sua queda, e nesse momento de contato intensificado, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Enquanto cruzavam a soleira da porta, adentrando a penumbra da mansão, outro trovão ecoou, como se o próprio céu selasse aquele encontro inesperado. A tempestade lá fora continuava a rugir, espelhando a agitação que começava a se formar dentro deles. O destino havia entrelaçado seus caminhos, plantando as sementes de uma história que nenhum dos dois poderia prever. Segredos permaneciam ocultos, e sentimentos há muito adormecidos ameaçavam despertar, prometendo mudar suas vidas de maneiras que ainda não podiam imaginar.